vamos começar aqui mais uma aula sobre conjuntos numéricos, ok? Esse aqui é o segundo vídeo. E no primeiro vídeo, o que você aprendeu? Basicamente, o que são os conjuntos numéricos e como eles são classificados. Lembra que é um conjunto mais simples deles, os naturais, e há também os inteiros. Os inteiros englobam o conjunto dos naturais. E há um cara que engloba o conjunto dos inteiros, que são os racionais. Então, quem é natural é inteiro e quem é inteiro é racional. Correndo por fora aqui temos os irracionais, que são elementos como o i e o raiz de 2, e que não fazem interseção com os racionais. E aqui, englobando todo mundo, há um grande conjunto em que todos os números podem ser colocados, que é, aliás, o conjunto dos números reais. Ok? Se você entendeu bem esse conjunto e sabe dar exemplos em cada um deles, você pegou bem a ideia do último vídeo. E agora, vamos falar um pouco sobre notações desses conjuntos. A primeira delas é um pequeno asterisco que é posto sobre alguns conjuntos. Por exemplo, o que quer dizer o conjunto dos inteiros com esse asterisco aqui? Esse asterisco indica que queremos os inteiros não nulos. E quem são os inteiros não nulos? É todo mundo menos o zero. Então vem lá desde o menos infinito até o menos 2, menos 1. Zero não entra nesse conjunto. Aí vai 1, 2, 3 e continua dessa forma, ok? Esse asterisco aqui indica os não nulos. Da mesma forma para os naturais, pode haver o asterisco, os reais, os irracionais e os reais. Colocou esse asterisco aqui, entra o asterisco e o zero cai para fora do conjunto, ok? Então, por exemplo, aqui, os irracionais com o asterisco, eu posso escrever como sendo esse seguinte conjunto. X é um elemento qualquer pertencente ao conjunto dos racionais, tal que x é diferente de zero, ok? Então essa é a primeira notação da aula de hoje. E temos outras duas mais. A segunda é, por exemplo, aqui, esse pequeno mais que eu coloco aqui embaixo. O que significa esse mais? Significa que eu estou atrás aqui, no caso, dos inteiros não negativos, ok? E qual é o conjunto dos inteiros não negativos? Eu simplesmente tiro o zero, aliás, tiro quem é negativo da jogada. Então aqui o conjunto vai começar no 0, depois o 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Todo mundo pode receber esse mais. Então, por exemplo, quem são os reais não negativos? Simples. São os elementos, qualquer número x, pertencente ao conjunto dos reais, que tem uma seguinte condição, que é colocada por essa barra. X pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a zero. Ou seja, x não é um número negativo. Analogamente, podemos escrever também um z com esse menos, por exemplo. E o que é isso? É o conjunto dos não positivos. Então vai pegar todo mundo que é negativo, até o menos 3, menos 2, menos 1, e vai incluir também o zero, uma vez que zero não é um número positivo. Então, por exemplo, quem são os irracionais com esse pequeno menos? Quer dizer o seguinte, são todos os números pertencentes aos irracionais, tal que temos uma pequena restrição. X tem que ser menor ou igual a zero, ok? Zero entra na jogada e qualquer outro número negativo. Falou em número positivo, não existe isso quando eu coloco esse menos. Ele quer dizer os não positivos. E é claro que eu posso combinar esses caras. Por exemplo, qual é o conjunto z asterisco mais? O que eu quero dizer com isso? Lembre-se só, esse asterisco quer dizer que o zero está fora da jogada. Esse mais quer dizer que eu estou atrás apenas dos não negativos. Então quem for negativo, para fora. Ou seja, eu tirei o zero e eu tirei os números negativos, ok?
Quem foi que sobrou nessa história? Apenas os positivos. 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Então, nesse caso, é o conjunto dos positivos. Mesma coisa. Quem são, por exemplo, quem é o conjunto dos racionais, asterisco e esse menos? Quer dizer, os racionais negativos. Ou seja, x é um elemento que pertence aos conjuntos, é um elemento dos racionais, tal que x é menor do que zero. Observem bem a diferença. Aqui, menor do que zero. Quando não havia o asterisco, eu colocava o maior igual ou menor igual. Ok? Então, colocou o asterisco, pode dar um tchauzinho para o zero. Colocou mais, pode dar um tchauzinho para os números negativos. Colocou esse menos aqui embaixo, pode dar um tchauzinho para os números positivos. Ok? Então é isso. O recado da aula é bem curto. Conjuntos numéricos é um assunto interessante. Você tem que entender muito bem essa ideia aqui dos conjuntos. E é isso, ok? Foi mais uma aula para que você entenda a notação dos conjuntos numéricos, notações que nós usamos. Então, um abraço. Meu nome é João Marcos e até a próxima. Tchau, tchau.